Pessoal, hoje nós vamos falar da morfologia bacteriana. Morfologia é o estudo da forma, né? Nós vamos falar das formas, mas falaremos do tamanho, falaremos da forma especificamente, falaremos também dos agrupamentos de bactérias, tá? E falaremos um pouco da estrutura da bactéria, tá bom? Então, preparados? Vamos começar então? Vamos começar a falar do quê? Vamos começar a falar do tamanho. É a melhor coisa, né? Vamos começar a falar do tamanho das bactérias. Imagina então, tá? Qual é o tamanho de uma bactéria? Eu tirei uma gotinha de sangue do meu dedo, tá vendo? E aí eu pergunto para você, você sabe quantas células tem numa gotinha de sangue? Pois é, tem cerca de 10 milhões de células, mais ou menos iguais a esta aí. Então, uma gotinha de sangue tem cerca de 10 milhões de células, mais ou menos iguais a essa. Essa está bem ampliada, né? Mas imagine que se eu ampliasse uma célula desse tamanho, o seu núcleo também seria ampliado e ficaria desse tamanho. E uma célula bacteriana? Que tamanho seria comparado a uma célula humana? Então, uma célula bacteriana teria este tamanho comparado a uma célula humana. Percebe que ela é bem menor que o próprio núcleo da célula. Bem menor. Mas e aí? É a menor célula que existe? Sim, é a menor célula que existe, é a célula bacteriana. Mas tem coisas menores. Os vírus que não são acelulados, né? Não são celulados, são acelulares, eles são ainda menores. O tamanho de um vírus comparado a isso tudo, olha só, bem menor. Então o vírus seria bem menor ainda que uma célula bacteriana. E muito menor que a nossa célula, né? Vamos falar um pouquinho da forma dessas bactérias. Que formas elas podem apresentar? Vocês têm ideia? Então vamos lá. As formas mais comuns das bactérias são essas daqui. O coco, que é essa esfera. Nós temos o bacilo, que é esse bastãozinho. Aí nós temos o vibrião, que tem esse formato de vírgula. E aí nós temos os espirilos e as espiroquetas. Essas são os tipos de formas de bactérias que nós podemos encontrar. Mas isso são desenhos, né? E se a gente colocasse para vocês aí na forma de... uma imagem real. Vamos à imagem real? Aí a imagem real. Cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas, vibriões. Essas são as formas, todas as formas das bactérias. Mas elas sempre se apresentam assim individualizadas? Não. As bactérias também podem se apresentar em agrupamentos chamados colônias de bactérias. Por exemplo, um coco. Lembra do coco? Esse coco aqui, ó. E se ele se juntar com outro coco? Olha só, se ele se junta com outro coco, aí, vira um diplococo. E se ele juntar com um monte de coco? Olha aí, são dois tipos, os streptococcus, que são essa fileira de cocos, e os estafilococos, que parece esse cachinho de uva que vocês estão vendo aí. Então, estas aí são os agrupamentos, as colônias de bactérias no formato coco. Mas será que só os cocos que são assim, os staphylococcus, os streptococcus, será que tem outros formatos de bactérias que também podem formar colônias? Sim, existem sim. Também temos colônias de outros agrupamentos. Nós temos, por exemplo, quando nós juntamos bacilo. Lembra do bacilo, formato de bastãozinho? 2 bacilos, aí, um diplobacilo. Um monte de bacilo em fileira, um streptobacilo. E com isso, a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.